Boa noite, pessoal. Hoje, excepcionalmente, boa noite. Quer dizer, na verdade, duas exceções, né? A primeira é que nós estamos gravados. Calma, vamos estar ao vivo próxima semana, não se preocupem. E a segunda é que o meu amigo Robson não pôde estar aqui conosco hoje, mas que a gente sabe que ele vai estar nos comentários, no gravado para vocês aí comentando, falando o que ele colocaria, o que ele falaria aqui conosco, né? Mas, antes de apresentar, deixa eu dizer o currículo do camarada. Olha, foi orador na formatura do curso de contabilidade no Colégio Bom Conselho. Escreveu a letra do hino do MOSE, Movimento Cultural e Estudantil. Foi orador na formatura da Faculdade de Formação de Arapiraca, 1977, entre 1977 e 78. Aprovado no concurso do Banco do Brasil, onde tomou posse em 1979. Escreveu a letra do hino da Academia Arapiraquense de Letras e Artes, na época em que era o professor Cláudio. Hoje a gente sabe que é a queridíssima, extraordinária Carla Emanuele. E nós estamos aqui com esta pessoa. Ora, se eu disser o sobrenome, vocês já vão saber. Leniro Medeiros, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, muito agradecido. É um prazer estar com vocês aqui. Espero que em outras oportunidades eu também esteja presente. Sim, claro. E Robson esteja conosco. Né? Robson é o cara aí da função da história, né? Que gosta de movimentar a história, e principalmente a história de Arapiraca, que é o que a gente vem trabalhando, né? Para que as pessoas tenham conhecimento do tanto que Arapiraca tem história. Por isso que hoje o tema Histórias, né? Do centenário, dentro do centenário de Arapiraca. Tão importante em nossa cidade que às vezes pode parecer, mas a pessoa veio de fora, a pessoa, né? Nós estivemos com Maurício Fernandes semana passada, que é de Palmeira dos Índios, e vem se achegando mais, né? Leniro é de Igaci. É verdade, sou de Igaci. Né? Então, veio para cá, se estabeleceu, teve os 2 primeiros filhos, né? Exato. Né? E em seguida, por conta do trabalho, se afastou de Arapiraca, mas não deixou Arapiraca e hoje mora na cidade, na terrinha, e faz parte dessa história do centenário de Arapiraca. Mas primeiro, eu gostaria, por favor, que você nos desse a honra, porque é poeta, né, minha gente? Sei. Meu Deus, né? É poeta. E aí, nós queríamos que você nos desse aí a honra de Hoje vamos ter várias poesias, mas a primeira poesia, por gentileza? A primeira poesia. Primeiro eu gostaria de dizer uma coisa que eu acho importante. Sim. Que a gente que chegou em Arapiraca, está com esse tempo, quase 50 anos, a gente nota a diferença, o progresso, o crescimento, a evolução de Arapiraca nesse período todo. Então, quem tem esse conhecimento, essa vivência, vai entender que Arapiraca progrediu muito, andou muito, porque saiu de uma região quase que rural para uma situação de comércio muito bom, de tudo que se precisa por aqui se encontra, né? Então, é isso. Eu queria fazer também essa referência a essa comparação entre o que Arapiraca era em 1967, foi quando eu cheguei aqui, e hoje, né? Muitas coisas mudaram para melhor, mas é assim, a situação é essa, o mundo é assim, né? É para crescer. É para crescer, é para crescer. Então, vamos aqui a uma das poesias que eu vou ler hoje para vocês. O passado e as lembranças. Lá nos troncos do passado, nós temos nossas raízes, ali construímos planos, com sucesso ou com deslize. Vamos sempre visitá-los, mesmo que deixaram calos, mesmo não sendo felizes. O passado é nosso espelho,
retrovisor do presente. Lá moram nossas lembranças de futuro complacente. Lá deixamos nossos pais, as paixões e tudo mais gravados em nossa mente. Com lembrança ou com saudade, os momentos do pretérito acompanham nosso agora, com carinho, com afeto, numa música ou num perfume. Pensamentos vêm a lume, trazendo tudo para perto. Quem não se lembra do tempo, lá do primeiro namoro, quando a primeira paixão provocava dor e choro, a cólica da solidão agia sem compaixão, provocando desadouro. E hoje a idade aumenta, mas o pensar continua. Lá no caule do passado, quer no sítio, quer na rua, a lembrança mais antiga, mesmo fazendo fadiga, é nossa verdade crua. Mas a vida é assim mesmo, sendo curta ou reta e boa. Na alegria ou na tristeza, no sol quente ou na garoa, vence quem tiver mais força, quem não quer viver à toa. São duas coisas aí, são várias, a gente pode debulhar, né? Pode observar na poesia o tanto que é necessário para o nosso passado, para o nosso presente e criar o futuro. É, né? Verdade. Então, as nossas escolhas fazem com que o nosso passado ele seja de aprendizado. Me corrija aí. Né? Aqui a gente está numa conversa, não é esquecendo que é meu pai, né, minha gente? Mas é numa conversa que, né, porque são coisas que a gente vai aprendendo conversando com ele em casa. E pode dizer, né? Porque são coisas que a gente aprende conversando, né? A gente vai misturando os nossos aprendizados e aí a gente vai seguindo. Então, o passado, ele faz parte de uma lembrança boa, não tão boa, mas que a gente consegue, no presente, talvez, melhorar isso. O que é que você poderia falar sobre isso? Olha, o passado, o presente e o futuro, ele tem diferença para cada tipo de pessoas. Existem pessoas, e até pessoas de autoconhecimento de psicologia, que recomendam a pessoa não buscar o passado. Outros recomendam não buscar o futuro e viver só no presente. Mas é diferente de cada pessoa, né? Cada pessoa tem a sua escolha e vê o que mexe ou o que não mexe. O que mexe para o bem ou o que mexe para o mal. A saudade do passado é algo bom. Mas quando ele se torna sofrimento, aí não é recomendável. Então, cada pessoa tem a sua maneira de encarar, de enfrentar o passado, o presente e o futuro. Você contando as histórias, né, do seu passado, que, né, chega até aqui agora, para que outras pessoas também conheçam, para mim foi um passado meio que de sofrimento. Realmente. É porque também sofrimento é outra coisa que é individual. Às vezes a pessoa acha que sofreu, mas se não tivesse passado pela porta estreita do aprendizado, do sofrimento para aprender, talvez não tivesse a posição que tem, as conquistas que teve depois, né? E aí, comente aí essa questão do sofrimento. A sua vinda para Arapiraca? A minha vinda para Arapiraca foi graças a um dos anjos da guarda que eu tive na vida, que eu tive muitos anjos da guarda e ainda tenho. Então, eu estudava em Igaci, mas era à noite. Eu morava na propriedade do meu pai, eu tinha 16 anos, 17, e aí comecei a estudar à noite. O meu pai bondosamente me mandou conseguir um salãozinho para eu ficar durante a noite, para eu dormir, e de manhãzinha eu voltava para casa. E para ir trabalhar na roça. Quer dizer, na roça sim, mas cuidando mais de fazer mandados. Trocar a ovelha do lugar, e dar água ao gado, e dar água ao cavalo.
E como eu sou o mais novo da família, geralmente os mais novos são escolhidos para outras funções. E então, depois, um primo meu, que era daqui, foi para Igaci, botou uma sorveteria lá, e eu comecei a ficar por lá, batendo papo até a hora de dormir. Saía da escola, passava lá, no ponto de negócio dele, e ia dormir para no outro dia cedo para casa. E quando esse cidadão resolveu vir, ele fechou o negócio lá, que era de sociedade com o irmão dele, resolveu vir para Arapiraca e me convidou que se eu quisesse vir para Arapiraca para trabalhar, para estudar, para fazer a minha vida, eu pudesse vir para a casa dele, e foi um dos anjos da guarda que me protegeram. E aí eu vim, e aqui eu nunca parei de estudar, porque de lá, de casa, da casa dos meus pais, para a cidade eram 6 quilômetros. Era não, ainda são 6 quilômetros. E aí eu vim para cá e também não deixei de estudar. Fiz o meu primário, por quê? Porque eu tinha já estudado, inclusive trabalhei no comércio aqui, sabia matemática, sabia suficiente para vender tecido, para vender e fazer conta. E aí eu vim para cá e fui e tinha que fazer o ginásio para oficializar o meu estudo. Porque, digamos, se eu quisesse, aliás, o ginásio não, o primário, eu tinha que fazer o primário. Naquele tempo o nome era diferente. Com quantos anos você aprendeu a ler? Quando eu aprendi a ler, eu tinha por volta de 12 anos. Eu comecei a estudar já grande. Comecei a estudar no sítio, numa escola de uma abençoada que tinha lá. E ela até atendia aquela meninada daquela região ali. Tudo rapaz. Então eu aprendi a ler lá. Então, o ensinamento, toda aquela ida para o Igaci, do sítio para o Igaci, quando chegou em Arapiraca, precisou de uma remodelagem, vamos dizer assim. Isso, precisava para oficializar, porque até então eu não tinha nenhum documento que provasse que eu tinha estudado. Eu sabia fazer as contas, sabia escrever um bocado de coisa, e então eu fui fazer o primário, terminar no colégio, no São Luís. Foi onde eu aprendi um bocado. No Instituto São Luís. E depois, naquela época, tinha uma mini admissão, um mini vestibular, que a gente se preparava com um livro chamado Admissão, e aí fazia as provas no colégio, para então começar a estudar o colégio, porque aí tinha documento oficial, no meu caso, tinha que ser mesmo. E depois eu fui para o Colégio Bom Conselho, quer dizer, passei do Colégio Bom Conselho, porque era uma prova de admissão. Eu passei no Colégio Bom Conselho e fiz os 4 anos, né, que era chamado naquela época de ginásio. Quando terminei, aí fiz o técnico de contabilidade. Isso aí já era com quantos anos? Isso aí já era com 18, 20 anos por aí. 20 anos por aí. E aí eu fiz o curso técnico de contabilidade, quer dizer, já tinha uma formatura, né, que era o curso técnico. Foi quando eu fui orador da turma. E tinha as pessoas que estudavam o científico, e tinha as pessoas que faziam os cursos técnicos. Era para magistério ou era para contabilidade. Com isso, dava direito a gente a fazer vestibular. E aí foi quando chegou a faculdade, que não tinha antes. Muitos professores que ensinavam no Colégio Bom Conselho, ensinavam por esses ginásios aí, foram fazer faculdade. Professor que foi professor da gente, lá estava misturado com a gente, fazendo faculdade. Aí eu fiz ciências, fiz o vestibular para ciências, que é a área que tinha mais matemática, mas também tinha matérias importantes, claro, todas importantes. E aí, quando terminei, eu ainda ensinei no Colégio Bom Conselho durante 6 meses.
passei de concurso do Banco do Brasil, aí fui trabalhar fora, aí tive que me retirar de Arapiraca, mas sempre voltando. Eu tô me recordando porque você sempre fala, né? Sempre verdade. fala dessas diferenças do antes para o agora. Às vezes vira até meme. Não sei se você já viu. Tomara que vire. Que tem essa questão de virar o meme, né? Que Sim, na minha época não era assim, né? É história de velho, né? Aí vem a escola e aí ele geralmente diz, na minha época não era assim, mas pai, na sua época era desse jeito aqui, agora é desse jeito, né? Como as provas, né? As provas, Veja, hoje para ir para a escola em si, hoje a gente só tem a escola militar que faz a prova digamos, de admissão, sim, né? Pois é. As outras você consegue usufruir, entrar, participar, seja matrícula, o que seja. Mas, como eu falei, as dificuldades, veja, tudo estava começando, né? Em Arapiraca, principalmente. Nós não tínhamos faculdade. Não, né? Tínhamos faculdade. Nós tínhamos a questão do valor do estudo. É verdade. Né? Que eu não estou falando que hoje não tenha, mas é uma forma diferente de valores, né? Exato. Nós tínhamos professores no passado que tinham um rigor, né? Um pouco acima, muitas vezes acima do nível que deveria, mas nenhum de vocês teve problema psicológico com isso. Não. E outra coisa, olha, tá certo que eu cheguei aqui numa época que não tinha água encanada. Sim. Os postes não eram de cimento, era de madeira. Então, quer dizer, veja que já tem uma diferença nisso aí, conforme eu me referi no início. Né? Maurício Fernandes fez uma história assim, de que quando ele chegou aqui, tinha 2 quadras, ou foi uma quadra, que era o centro. No seu caso, quando você chegou aqui, como já era assim, o que é que a gente podia observar em Arapiraca? A gente observava que na praça, como é o nome daquela praça ali, na frente da igreja, depois da igreja. A Manuel André, não. A Marques da Silva. Marques da Silva. A Praça Marques da Silva era... A turma rodeava ela assim de carro. Sim. Dia de domingo, ficava muita gente passeando ali, quem tinha carro, porque também naquela época a quantidade de carro não era tão grande, moto não existia. Então a turma ficava dando passeio ali ao redor da praça. Quer dizer, hoje é impossível fazer isso, né? Porque é tudo tomado, é tudo ocupado. Eu me recordo vagamente, eu não sei se era uma piscina. Sim, tinha uma piscina. Tipo uma piscina ali? Teve uma piscina porque teve uma época que os prefeitos entraram nessa moda de piscina. Tinha uma piscina ali que ficava tocando música de domingo, tinha uns entretenimentos ali. E o pessoal tomava banho? Não. Não, era como se fosse um chafariz. Isso, era como... Era. Sim, era só para embelezar. Mas parecia uma piscina, né? Parecia. O formato era de piscina. De piscina e era azul. Sim, exato, porque o produto dali era azul, né? Por isso que é azulejo. Azulejo. Então, tinha muita coisa, quer dizer, Arapiraca era tomada por roça de fumo. Ali, nas ruas que a gente andava assim, não tinha nada dessas casas que tem hoje. Então, houve uma evolução, veio muita gente de fora trabalhar aqui. Eu trabalhei em loja de tecido, depois trabalhei em loja de ferragem. Então, aquela turma que vinha para cá, vinha com a família toda. Por quê? Porque destalava fumo, a família ganhava dinheiro e a gente via aquelas famílias daquela época eram maiores. Era família de 8 pessoas, 10 pessoas.
Então, aquele povo tudo tinha trabalho. E depois iam se empregando no comércio. Tinha muita loja de tecido. Naquele tempo, uma loja de tecido boa, o camarada estava num bom emprego. Porque muita gente vinha aqui dos arredores tudo e vinha fazer compras na cidade, né? Então, houve essas mudanças e sempre para melhor, porque o progresso foi chegando. E você chegou aqui, você recorda o ano? Eu cheguei aqui em 1967. O primeiro emprego que eu tive foi numa loja de tecido, vendendo tecido. E porque lá no Igaci eu trabalhei em dia de feira em loja de tecido. Depois eu trabalhei num comércio de secos e molhados, como chamavam, que vendia feijão, vendia arroz. Sim, a granel. Sim. Aí eu vim para cá com esse entendimento de que eu entendia de tecido. Quando eu cheguei, o cidadão daqui mesmo foi que me arrumou um emprego, não foi o meu primo, foi um outro cidadão, outro anjo da guarda. Ele vendia roupa na feira. Quando foi depois, ele falou com o gerente aqui de uma loja que tinha aberto há pouco tempo e ele me arrumou esse emprego. Quando eu cheguei para medir tecido, aí o gerente disse, não é assim não que mede tecido. Não é. Aí, eu tô aqui para aprender, o senhor me ensine, né? Exato, Estou à disposição. Aí ele disse a mim assim, olha, vamos fazer o seguinte, se você aceitar, você vai ficar trabalhando aqui, mas sem ganhar dinheiro. Porque o que você vender, você vai tirar a nota num talão de outro funcionário. Aquele ganhava uma comissão. Eu digo, eu topo. Aí eu fiquei. Eu trabalhava aqui na segunda-feira, ia para casa. Na terça-feira era dia de feira no Igaci. Eu ia para a loja lá. Quando terminava a feira, eu ia para casa, ia estudar. Quando foi depois, quer dizer, estamos falando do começo, né? Isso. Quando foi depois, eu aprendi a medir tecido e terminei o cidadão me aceitando como funcionário. E aí eu fiquei aqui morando com o meu queridíssimo amigo José Ferreira da Silva, conhecido como Zé Pinto. Ele trabalhava no DER e depois ele foi-se embora para a Coab. Foi a época que chegou a Coab. A Coab, chama Coab Velha. Onde é que você morava ali? Eu morava com aqui ele, perto, né? aqui perto do posto, ali da Farmácia Nacional, essa aqui da rua 30? Da rua 30. Sim. Eu morava ali pertinho. Sim. Aí ele foi-se embora porque o dono da casa tinha vendido a casa. Aí eu fiquei por ali enquanto arrumava um lugar. Aí fui morar sozinho. Arrumei um salãozinho com a ajuda de outro anjo da guarda. Esse anjo da guarda, esse que me arrumou a casa, ele me permitiu morar na casa dele durante 2 semanas. Não foi eu que pedi, não. Foi ele que disse, você fica lá em casa, porque a dona desse salãozinho que você quer alugar, ela mora no sítio, ela trabalha no sítio. Então ela vai para lá e só volta fim de semana. Quando ela voltou no fim de semana, aí ele mesmo perguntou a ela se ela alugava o salãozinho. Ela disse só falando com o meu marido. E o marido tinha ficado na roça. Ah, minha Nossa Senhora. Aí ele foi para aí ela foi para a roça. Quando chegou foi com a resposta, quer dizer, 2 semanas. E aí eu fiquei lá no salãozinho. Arrumei o meu primo tinha feito um fogão de uma lata de querosene e eu botava o feijão com o charque dentro e deixava no fogo. Deixava o fogão, o fogo aceso. Carvão, o fogo aceso. Quando eu voltava, ou estava cozinhado ou estava queimado.
Aí, o queimado, você já dizia assim, precisa mais um pouquinho de água amanhã. O churrasco ficou bem passado. Opa. O churrasco ficou bem passado. E assim fui, estudei e fiz faculdade e ainda ensinei no Colégio Bom Conselho. E assim foi a vida. Pelo que eu entendi que vocês contam, assim, a Rua do Comércio, sim. Em seguida a gente vem para o Alto do Cruzeiro. Sim. Né? É mais ou menos isso, vamos dizer assim, eu posso estar equivocada, mas porque o salãozinho, como você já me falou onde era, que era ali quase perto da Rua São José, não é assim? Não, aquele é outro salão. Aquele é outro salão. Sim. Esse primeiro era ali na Rua Padre Daniel, que fica próximo àquele posto de gasolina antigo, indo aqui pela Rua 30. Rua 30. Rua 30, sim. Direto. Não tem um posto de gasolina lá em cima? Tem um posto de gasolina ali, um posto velho. É perto do Pio 12? Não. Não. Não tem aquele lugar que a gente entra para academia? Sim. Pronto. A academia que ele fala é o Felipe. Viu, Felipe? Cuida, Felipe. Sim, sim. Era ali. Ali tem a rua... Ali é expedicionário, né? Já é próximo da expedicionária ali. É próximo, né? Aí tem uma rua que sai ali no Colégio Estadual. Então não foi o Alto do Cruzeiro. Não, o Alto do Cruzeiro foi em seguida. Porque para o Alto do Cruzeiro, veja bem, enquanto eu estava lá sozinho, trabalhando, aí eu convidei um irmão meu lá do sítio, um que gostava muito de poesia, eu convidei para ele vir, que ele tinha chegado de São Paulo, e ele resolveu vir morar comigo e trabalhar aqui. E aqui ele começou no trabalho de marceneiro, depois tornou-se profissional, depois formou-se na faculdade, estudou no Colégio Estadual. Era professor de português. Era professor de português, era. E aí ficou morando comigo, moramos juntos, depois ele se casou, eu ainda morei um tempo com ele casado, eu queria ir morar sozinho, ele não deixou. E assim foi. Não, quando eu falo assim cronológico também, porque a sua vinda já tinha algo por aqui, né? Já tinha um comércio, tinha um comércio estruturado, vamos dizer assim, né? Exato. Então, o outro lado, vamos dizer assim, foi ali é o que Santa Esmeralda deixa eu perguntar aqui, Clécio, Santa Esmeralda, ali perto do Felipe, do estúdio do Felipe. Capiatã, né? Capiatã. Então, ali, o Capiatã e a Baixa Grande já foi se formando, né? Até porque já existia a Coab, né? Tinha a Coab aqui, né? Exato. A Coab antiga. A primeira que chegou. A primeira que chegou. Foi. Isso. Então já tinha, assim, uma certa... Tinha uma estrutura. Já tinha uma estrutura. Sim. E houve também aqui um prefeito que incentivou o estudo à noite. Dr. João Batista Pereira da Silva. Sim, Dr. João Batista, estudei com o filho dele. Pronto. Ele se transformou... acho que um período direito. Certo. Ele se transformou, assim, num lutador pela educação. Tanto é que ele, com a influência dele, conseguiram dar um crescimento ao colégio estadual. Chamava colégio estadual naquele tempo, que hoje como é esse? O Quintela. Quintela Cavalcante. Sim. Né? Aí o doutor Batista deu um incentivo muito grande, apesar de ser do Estado, né? Mas aí ele incentivou a criação de grupos de adulto para estudar à noite. E assim foi muita gente que foi estudar. Inclusive o meu irmão, quando chegou, pegou esse lugar de estudo aí já pronto. Antes de ir para outra etapa, que é uma etapa assim amorosa, vamos dizer assim, da época, eu acho interessante que tanto Maurício Fernandes, mas muita gente fala, né, do professor, do dono do Bom Conselho, sim, né? Ali o Dr. Moacir, né? Fala muito, muito bem do Dr. Moacir. Não cheguei a estudar na escola dele,
Mas o João Batista e o Dr. Moacir, pelo visto, eu acho que deve ter outros nomes aí, mas pelo visto, pelo que eu escuto até então, são 2 nomes muito bem requisitados assim, em Arapiraca, né? Muito bem quistos em Arapiraca, né? Tem mais algum nome que você venha a recordar, assim, de que... Tem. Olha, nós tínhamos aqui um grupo de homens comerciantes que se interessavam por Arapiraca. Se interessavam e trabalhavam e investiam. Veja só, João Antônio da Silva, Alonso de Abreu, tinha um cidadão chamado Castelo Branco. Tem uma série de pessoas que era assim, eles se juntavam. O doutor Moacir Teófilo, eu tenho a maior admiração por ele, porque ele conseguia professor. Olha, eu estudei no Colégio Bom Conselho, estudei com padre, estudei com juiz, estudei com advogado, porque ele ia lá e conseguia, porque um advogado, um juiz, um padre, né? A gente não pensa assim, um juiz dando aula. Não, geralmente o juiz está cuidando das atividades dele, época, já descansado. Né? Mas naquela época, mas né? Naquela Hoje época. Você já encontra. Exato. Nas faculdades. Né? Exato. Mas assim, por um nome. Isso. Né? Mas naquele tempo, olha, eu estudei com um juiz aqui, que ele era de meu nome é aquele lugar ali que vai para Maceió aqui. Como é que é? Campo Alegre? Não, mais para cá. Limoeiro. Limoeiro. Ele trabalhava em Limoeiro e vinha ensinar aqui de noite. Estudei com o padre José Santana. Sabe quem era o padre José Santana? Eu já ouvi esse nome. Nada mais, nada menos do que professor da Universidade Federal de Alagoas, quando era lá em Maceió. Ele conversava com a gente, aí ele dizia assim, eu me inscrevi para fazer um concurso, mas tinha uma vaga só. Aí depois ele chegou e disse, tinha um bocado de gente com certificado lá. Aí eu fiz minha prova, passei. Eu não tinha nenhum certificado, mas acontece que ele tinha estudado latim e era próprio professor de latim. Sim. Ele passou no concurso da UFAL em Maceió para ensinar latim. Quer dizer, ele ensinava a gente português no colégio, no Bom Conselho. Mas ele tinha de sobra, era verdadeiro mestre. Né? Então, o doutor Moacir tinha essa campanha. O doutor Moacir tinha orgulho de ver a banda do Colégio Bom Conselho fazendo sucesso. E naquele tempo, os desfiles aqui era de descer a lágrima, porque a turma era preparada com bandas boas, era um negócio fabuloso. Tinha também o São Luís, o Instituto São Luís, que também tinha uma banda, dia de festa, de desfile. Quem for ouvir a nossa conversa vai entrar na frequência ligeirinho. O Instituto São Luís da sua época, quem era o diretor? Era o doutor Manuel Barbosa, solteiro, um solteirão, e o doutor Pedro Reis. O doutor Pedro Reis era assim o primeiro dono. E aí depois associou-se ao professor o Barbosa, que eu falei agora. Manuel Barbosa. E aí os dois, em sociedade, tocaram e, segundo dizem, eles tinham um acerto de que o que falecesse, os bens ficavam para o outro. Né? Uhum. E assim ele tocou até quando ele não teve mais condições de dar continuação ao Instituto. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, o Instituto era uma marca registrada. Por isso que eu perguntei ao Dr. Maurício Fernandes se ele tinha estudado no Instituto São Luís. Né? E ele respondeu com com uma resposta muito boa. É o piadista. É o piadista. Agora, nesse primeiro poema,
você fala do passado, né? Querendo ou não, fala de escolhas, né? Exato. Mas também fala de um detalhe. O namoro, né? Que é aquela Sim. tristeza do namoro. Certo. Era uma tristeza realmente diferente, né? Tem uma poesia sua que fala sobre como era antigamente que se comunicava, né? Namoro por carta. Namoro por carta, exatamente. Fazia parte da cultura da época. Sim. Mais na minha juventude, mais na época de pré-adolescente, que eu via mais isso. Por quê? Porque eu notei logo cedo que as pessoas da cidade não davam muito valor às pessoas do sítio. Era chamado de matuto, tinha sempre um pejorativo. Até um tempo desse era sitieiro. Pois é. Não era aquela coisa... É. Então, não havia, assim, aquele apoio das pessoas da cidade. Quer dizer, eu estudei na cidade, vindo do sítio, mas a minha quantidade de amigos era pouca. Era só aqueles que estudavam comigo, era ali resumido, porque os outros achavam que eram superiores. Sim. E no sítio, os namoros era mais... Ninguém tinha tempo de estar namorando toda noite, porque pelo dia estava na roça, de noite estava cansado, ou então ia estudar. Os meus irmãos, pelo menos, estudaram, eu estudei de noite. E a cultura, a maneira das famílias se conduzirem era diferente de hoje. Então, os namoros que aconteciam nunca era por iniciativa da moça. Claro que havia um olhar, havia um sinal, mas para conversar, por quê? Primeiro, naquele tempo, uma moça solteira não podia sair sozinha de casa. Só saía se fosse ou com um irmão ou com uma irmã, não podia sair sozinha. Quando se queria namorar, era necessário contar com ajuda, ou de uma amiga, sempre era uma amiga. E essa amiga ia lá e fazia dava um ligação, toque. né? Tem um nomezinho para isso. Chamavam de corta-jaca, um pouco pejorativo. Sim. Né? Então, o rapaz tinha medo de pedir, de entrar em contato com a moça para namorar e a moça não aceitar. Porque aí, pelo menos, mais de uma sabia que era aquela que fazia o contato. E depois, quem sabia ler, escrevia e mandava a carta para a moça falando para namorar com ela. Eu me lembro de uma piada que o camarada disse que recebia umas cartas que diz que era escrita com uma letra tão ruim de ler que ele levava na farmácia para falar com o farmacêutico para ler, porque ele não conseguia entender o que era que a moça tinha dito. Então, existia o namoro por carta. Os envelopes, o produto, vinha um envelopezinho e vinha um papel de carta. Sim. O papel de carta tinha umas fotos de passarinho se beijando. Naquele tempo só podia passarinho. Então existia todo esse meio que se movimentava de maneira, por incrível que pareça ou paradoxal, de maneira silenciosa. E os rapazes ficavam com medo de se exporem e ter uma resposta negativa e a turma ficar dizendo que a moça chamava das malas. Sim. Outra coisa que também era da época era que a moça, o rapaz geralmente levava uma foto, dava para a moça. Aquela foto 3x4, que já era difícil de fazer. Do lambe-lambe. Do lambe-lambe. E quando noivava, entregava a aliança, dava a aliança, pedia aos pais, entregava a aliança. E aquelas fotos, se o namoro se acabasse, todos os dois devolviam as fotos. O rapaz defendia a foto que recebeu da moça e a moça devolvia a carta que recebeu do rapaz. Tinha que guardar. Era obrigatório. Era obrigatório. A foto e a capa, a foto e as cartas. Tinha que devolver.
Então, baseado nessa situação, por quê? Porque também tinha moças que trabalhavam do sítio, viviam no sítio, e às vezes conseguia, com conhecidos da cidade, emprego para trabalhar em casa, né, de família. E aí iam e o namorado ficava na sobra, né? Muitos apaixonados, umas voltavam, outras não voltavam, ficavam para lá, entendeu? Então... Que era uma paixão só de via... Não era mão dupla. Exato. Era via única. Inclusive, na música sertaneja de raiz, tem muita história dessa, muitas histórias dessas. De rapaz, de moça que saiu e se esqueceu. Ou seja, se esqueceu não tinha mais interesse, porque já estava na cidade, trancada lá, porque as patroas também não deixavam sair. Com toda a razão, com né? Toda porque razão, querendo ou não, estava cuidando delas ali. Né? Então ela era responsável, né? Sim. E aí eu fiz essa poesia aqui para rememorar e trazer a conhecimento de quem não passou por essa experiência, ver como é. Sim. Aí eu escrevi Namoro por Carta. Lembro-me do tempo em que era inocente, das cartas mandadas para ti em segredo. Com cisma e vergonha de que outros vissem, eu tremia de paixão, debaixo do medo. Quer dizer, além de estar apaixonado, ainda ficava com medo de ser descoberto se houvesse uma desvantagem. As cartas que tinham desenhos de pássaros, como a se amarem de bicos juntinhos, e eu, qual criança em adulto bem tolo, querendo imitar contigo aqueles passarinhos. Aquelas missivas envolvidas em perfume, a trazer-me notícias dos desejos teus. Sentia-me um anjo volitando entre as nuvens, como a ouvir orquestras tocando para Deus. A paixão como espada ferindo-me a alma, a trazer-me incertezas dos teus sentimentos. Será que pensavas ainda em mim? Aquilo era chama, produzindo tormentos. Depois veio a fase do ataque hormonal, foi-se embora a boa e amiga inocência. E eu, semelhante ao nosso Adão, descobri o prazer e sua incongruência. Tu cresceste e foste para a vida real. Aquela criança de ti foi-se embora. Talvez nem te lembres daquele passado. Olvidaste-me no calendário perdido de outrora. Veja, não é... Talvez entendam que seja comparando. Mas a paixão, o amor de antigamente era muito diferente, não era? Era diferente até pela dificuldade de contato. Eu noto que hoje os sentimentos são mais esparçados, são mais distantes. Porque no passado aquela dificuldade de se comunicar com o outro, né? Com a moça ou o rapaz, a Sim. dificuldade. Os pais seguravam para a filha não andarem por aí. Naquele tempo não tinha muito. Poucos pais deixavam a filha dormir na casa de uma outra família, porque era amiga de outra moça. Sim. Então não tinha essa liberdade. E quanto menos liberdade, mais paixão, né? E a gente sabe que paixão vem de passione, que significa sofrimento. Né? O amor, a paixão não garante o amor. Segundo os estudiosos de psicologia, uma paixão pode durar 5 anos, 4 anos. Mas que ela pode terminar, pode. O amor é que não termina. É o sentimento, né? É o sentimento. Você falou aí da paixão, e aí eu vou abrir um parênteses que a gente conversou sobre as pessoas, as mulheres que vinham para trabalhar nas casas, né, de Sim, família e tal, isso. e eram guardadas. Eram guardadas, assim, não estamos falando da questão de escravizadas, né? Não, porque, infelizmente, aconteceram episódios, né? E a gente tem noção de que já aconteceram episódios, não estou falando em Arapiraca, porque eu não tenho noção de Arapiraca, mas em notícias que a gente escuta, que até hoje tem gente que acha que é dono do outro, e aí vai escravizar, né? É. Mas é no cuidado
E não deixar sair sozinha, já que a filha não saía, então era uma cultura, né? Então não deixava sair também sozinha. Era aquele cuidado, um zelo que eu falo dentro da razão, dentro da cultura que existia na época. Né? Exato. Então, você falou aí da paixão, onde o rapaz ficava esperando e a moça vinha e de repente se esquecia que tinha aquele camarada que estava apaixonado por ela e ela achava que estava apaixonada. E você fez uma poesia que não só fala sobre autoconhecimento, mas fala sobre todo um contexto psicológico, né? E falando sobre autoconhecimento, eu sempre vou me lembrar de Valdenice Guimarães, que teve essa participação aqui, Clécio Barbosa, por gentileza, trilhando o conhecimento. E aí ela fala aqui sobre o autoconhecimento em relação justamente a casal. Né? Sim, então, ela sempre se refere. O item que está aqui, o tema dela é sobre justamente o autoconhecimento em relação ao casal. E aí a gente fala justamente sobre isso, né? No de namoro. Sim. Né? A gente fala justamente sobre isso. A pessoa, de repente, não se conhecia, naquela época não se tratava, não se colocava isso, né? Então, não se conhecia ao ponto de gosto tanto dela, amo tanto, ou então amo tanto ele, gosto tanto dele, vou me guardar, vou me resguardar, e de repente o camarada chegava casado, com uma família, e ela lá, né? Então, por isso que eu falo das diferenças do passado para agora, em relação a esse sentimento, que é a paixão e o amor, né? São essas histórias que a gente acaba conhecendo. É verdade. Eu acho assim que o sentimento hoje é assim mais leve. Quer dizer, eu quero dizer mais leve, não quer dizer que é melhor, não. Porque a rigor... Para alguns, né? Para alguns Para alguns. A rigor, o sentimento é uma sensação que invade cada um de maneira diferente, né? Por quê? Porque nós temos o campo das carências. A carência é terrível, porque a carência pode fazer uma pessoa se interessar por outra sem que a outra tenha o menor desejo de ficar... Não sabe nem que existe. Não sabe nem que existe. Mas a carência faz isso, né? Nós temos o complexo, um verdadeiro complexo, no sentido de complicado, que é o ser humano, que somos nós, né? Nós temos um subconsciente ou inconsciente, que é a mesma coisa, e temos o consciente que fica lá, tranquilo, parado. De vez em quando ele quer mexer, o subconsciente não deixa. Vai levar para outro canto que ele nem quer, né? Então, nós somos um complexo muito perigoso. Eu costumo dizer que o povo no passado falava muito em Satanás. Ainda fala, né? Ainda fala, mas diminuiu. Mas o Satanás começa dentro do nosso inconsciente. Porque muitas vezes empurram a pessoa para fazer uma coisa ou para dizer uma coisa que nem precisava dizer se dispensasse, adquiria paz, né? Mas o inconsciente fica sempre fustigando. Até porque o inconsciente, ele, segundo os espíritas, ele reencarna. O corpo que reencarna, o corpo energético, é o corpo mental inferior. Porque o corpo mental superior é o que está mais ligado ao divino. Então, ele vem com aquele volume todo dele de vidas passadas e traz problemas que só são de agora, são de outras vidas. E aí vão se somar aos que já adquirem aqui, e existe essa perda de caminho, muitas vezes, que atrapalham as pessoas, né? Vamos à poesia. A poesia é Meu Condomínio. Meu Condomínio. É que a gente não é só uma pessoa. A gente é mais de um ser, né? Então,
Existem as personalidades da psicologia, né? E existe as almas, que segundo os estudiosos, a alma não é uma só em cada pessoa, ela se divide em pedaços que são chamados de fractais. Então nós nunca somos sozinhos, não. Nós temos a parte do divino e a parte do comum, do material. Mas isso é coisa para muita conversa. É outras vindas aqui, né? Outras vindas. Eu e meu condomínio. Quem eu busco, não encontro em mim. Encontro outros que eu não conheço. E estes outros tomam o pulso e agem. Para me reencontrar, busco um recomeço. Quem sou? Não sei. No momento agora. Pois faço coisas que eu não pensei. Ação do id, do animal faminto, talvez em outro eu me projetei. Há uma magia na alma da gente que em um segundo tudo ela transforma. Um claro escuro que eu nunca vi, alguns mistérios que na mente mora. Em algum momento, em outros me transformo. Posso ser um monstro ou santo educado, mas eu não domino outros que aparecem. Estava dormindo, um animal safado. Aí eu percebo que estes entes moram dentro de mim, no inconsciente, lá no porão, no templo dos templos. Eles pensam e mandam e agem como gente. Eles são um eu, somos partes gêmeas. E de um todo eles são fração. Também sou parte do que representam. Vivemos juntos desde a criação. Quando aprendermos que somos um só, que no futuro vamos nos juntar, nos uniremos num lugar distante, quando a felicidade aí vai reinar. Então todas essas partes nossas, um chama de um jeito, outro chama de outro, mas existe. E o final é a unificação dessas partes da alma numa só. Ou seja, numa parte de espírito, como eu queira chamar, que tem umas diferenças por aí. A alma reencarna, mas o espírito está presente em tudo. O contexto eu achei brilhante, mas o título, Meu Condomínio. Meu Condomínio. Quando você faz as suas poesias, você se lembra de quê? Olhe, para falar a verdade, o mais difícil é o tema. Quando a gente encontra o tema, aí fica mais fácil de tocar. Mas eu vou ali pensando em alguma coisa que tem uma ligação profunda com aquilo que eu quero escrever. Existe uma regra? Porque a poesia tem toda uma regra de rimar ou não rimar, exato, de quantidade, né? Porque tem, dentro da poesia tem todas essas questões. Para dizer a verdade, eu não sei todas as regras, não. Eu escrevo pelo sentimento. É pelo sentimento. Se o camarada chegar e disser para mim assim, faça uma poesia aí, eu não faço. Porque não estou sentindo. Você tem que parar, raciocinar. Porque já aconteceu dizer, faça uma poesia aí para mim. E ele para, raciocina, né? Exato. E sempre sai, né? Sim, sempre sai. Tem uma coisa, assim, importante que aconteceu na sua vida, que foram as participações nos movimentos, né? Sim. Tiveram alguns movimentos aqui que hoje talvez não existam mais, ou que não tenham tanto... não é valor, mas não tem tanta propagação como se tinha antigamente. Então, fala do MOSSE, né? Você participou de outro
outro movimento que existia aqui, que não é um movimento? Não, eu participei do MOSSE. Sim. Participei do MOSSE. Fez, inclusive, Fiz o hino. O hino do MOSSE. Fiz a letra do hino do MOSSE. Sim. E eu estive a convite como é que eu fiz o hino também? Da Acala. Academia da Acala. Sim. Né? Sim. Aí eu estive lá, mas foi a convite do Cláudio na época. E aí eu fui e tive a ousadia de fazer uma letra para o hino. Que nós temos aí da Acala, né? Nós temos aqui da Isso. Acala. Vamos encontrar. Fora esses aqui, você tem várias outras poesias em casa. Eu tenho outras, sim. Né? Tem outras poesias. Não tão bem organizadas, mas estão. Então, hino à Academia de Cultura, Letras e Arte de Arapiraca. Acala. Acala, és uma filha do saber universal, das entranhas da memória de um concerto divinal. Tu és a mãe sapiente da força do pensamento. És a diretora mestra de um divino sacramento. Tua função é juntar todo filho do saber. És casa familiar do amor e do querer. Tu tens a função divina de promover a cultura, de mandar para o universo o saber da criatura. És a rosa perfumada que emolduras o caminho. És companheira imortal da essência do carinho. Como ave maviosa que ama os filhinhos teus, tu amparas teus rebentos, pois és proteção de Deus. O MOSSE, explica um pouco sobre o MOSSE, porque a gente que é mais aqui, porque eu digo, sabe, que eu sou da Angélica pra cá. De 50 para... Tô beirando os 40, não posso nem dizer a idade, senão o Lenildo tem que dizer a dele. Mas veja só, nesse movimento, o que é que acontecia nesse movimento? Vamos começar na origem. Sim. Quando eu falei do incentivo que o doutor João Pereira da Silva deu para o colégio estadual na época, instalar curso à noite, aula à noite para os adultos, foi muita gente para lá. Tinha professor como o padre Antônio Lima. O padre Antônio Lima dizia que ele era o homem que mais sabia português em Arapiraca. Era professor de lá, na noite. Então, foi um bocado de gente. Um amigo meu que você conheceu, o Mauro, sim, José Mauro dos Santos, sim, ele gostava muito de movimentos culturais. E ele foi estudar lá. E se juntou com umas pessoas e resolveram fundar esse movimento, que era para fazer com que as pessoas perdessem o medo de falar em público. A função era essa. E aí eles se organizaram, falaram com o prefeito cedeu uma sala dia de domingo no grupo escolar, e lá eles começaram. Depois eu me integrei, depois o José Barbosa Lopes, que inclusive faleceu ontem, meus sentimentos à família. Então eles começaram e foi enchendo, com gente mais madura e gente mais jovem, que tinha exatamente isso, o objetivo de perder o medo de falar em público. Então eu chegava lá e falava à vontade, né? E assim foi. Depois eu resolvi, em silêncio, porque eu não sabia se ia ser aceito, aí eu resolvi fazer a letra do hino do MOSSE. Eu fiz a letra do hino do MOSSE indo trabalhar. Chegava lá, eu trabalhava na Codif nesse tempo, a Codif ainda estava fechada, eu me sentava ali numa calçada e ia escrevendo. Até que quando terminei, mostrei ao Mauro. Aí o Mauro disse, rapaz, isso aqui está muito bom.
Aí levaram para o Zé Barbosa, na época, Zé Barbosa Lopes, que faleceu ontem, da família Lopes, do Luiz Lopes, ele era o presidente na época. Aí quando foi entregue, o Mauro procurou um maestro, aqui, tem um maestro daqui, viu? Aí o mestre botou a letra. Aí ele entregou o Zé Barbosa, que era o presidente. O presidente apresentou essa letra ao padre Antônio Lima, que tinha fama de padre, sabe muito português. Aí ele olhou lá e disse, não, aqui está tudo tranquilo. O Zé Barbosa Lopes pegou e levou para o maestro da banda militar de Maceió, de Alagoas, da banda da Polícia Militar. E o homem passou o visto lá e disse, aqui está tudo certo. E ele disse com razão. Ele disse, foi necessário, que ele não falou antes, foi necessário fazer isso, porque daqui uns tempos, pode ser que alguém diga que isso aqui está errado, ou aquilo ali está errado, né? Sim, sim. E aí ele enfrentou logo e resolveu. Não, mas o ideal é esse mesmo, né? O ideal passar por todas as etapas Exato. necessárias para que tudo esteja de acordo. Você falou da Codif. Então, a Codif, ela trabalhava o que aqui? A Codif vendia material de construção. Vendia cimento, vendia ferro, vendia tinta. Assim, material em geral para construção. E ficava onde aqui em Arapiraca? Ficava ali onde hoje é, por ali, aquela casa de comida ali do comércio. Como é que chama aquilo ali? O Girimum? Girimum. Fica por ali. Ficava no centro. Ficava por ali do no centro. Era. Interessante. E você passou, primeiro foi pela loja de tecido? Pela loja de tecido. Depois foi Codif? Não, em seguida eu me mudei para uma outra casa de ferragem, vizinha à loja que eu trabalhava, de tecido. Aí eu fui trabalhar lá, na loja de ferragem, do seu Anísio Soares Donato. Uma pessoa maravilhosa. Aquilo ali, sim, é uma pessoa maravilhosa, porque gente finíssima. E aí depois, casa de ferragem? Aí eu fui para Codif. Aí foi para Codif. Foi. Aí da Codif, você foi para onde? Da Codif, eu fui para o Heloísio Lopes. O Heloísio Lopes era o maior plantador de fumo daqui de Alagoas e um dos maiores do Brasil. Ele resolveu, um irmão dele se formou engenheiro ou em engenharia e ele resolveu instalar uma fábrica de tijolo, uma cerâmica. Sim. E aí o Zé Barbosa, ele me conhecia, né? E aí ele foi lá na Codif e me convidou para ir trabalhar com eles na cerâmica. Aí foi quando eu saí da Codif e fui para a cerâmica. Da cerâmica? Da cerâmica, o meu sogro instalou um comércio e ele tinha interesse que eu fosse trabalhar com ele. E eu fui. Mas vi que não dava certo. E você vai ouvir uma coisa interessante. Quando eu fui orador da turma na faculdade, um dia eu estava lá no ponto de comércio do meu sogro e chegou o doutor José Fernandes. O doutor José Fernandes tinha uma propriedade ali perto. Ele chegou e disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu disse, estou trabalhando. Ele disse, aqui é do meu sogro, eu estou trabalhando e tal. Ele disse, não foi você que foi orador da faculdade, da formatura da faculdade? Eu disse, foi. Ele disse, você não era para estar aqui, não. Você não está pagando. Eu tenho uma vaga para você. Lá na Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima. Aí eu digo, tá certo, eu quero. Aí ele disse, apareça lá. Aí eu fui, ele disse, olha, é para você tomar conta da limpeza, olhar aqui a limpeza, se está limpo, se está sujo em algum lugar e chamar a pessoa para cuidar da limpeza. Tipo um fiscal, né? Tipo fiscal. E
quando falta energia, você ligar o motor. Aí foi lá e me ensinou a ligar o motor. Aí eu trabalhei ali e eu me preparando para o concurso do banco. Aí eu fiz a prova do banco, passei. Inclusive foi lá que eu recebi o resultado. Porque quando eu estudava na faculdade, tinha um casal de bancários que estudava comigo na minha classe. Eles eram de Penedo. Aí a moça me disse assim: Leniro, por que você não se inscreve no Banco do Brasil para fazer concurso? Eu disse: eu não estava nem sabendo que tem concurso. Ela disse: tem. Vá se inscrever que vai terminar. Aí o nome do rapaz era Rogério. Ele disse: ô Rogério, o Leniro não passa no concurso do banco? Ele disse: passa. É só se preparar mais. Aí eu fui me inscrever. No dia que eu fui me inscrever, sabe quem era que estava substituindo o gerente? O Darcy. O Darcy. Aí eu me inscrevi, comprei a apostila e fui estudar. Aí quando foi no final, terminei, graças a Deus, passando. E aí fui trabalhar no banco, na cidade de Itraipu, em 30 de maio de 1979. Você fala da Casa Nossa Senhora de Fátima. Sim. Já existia regional aqui? Já existia regional. Já existia. Então eram os 2 hospitais que nós tínhamos aqui. Era. Né? Era. Não tinha nenhum outro particular, nenhum... Particular tinha. Tinha o do doutor... Como é o nome dele, meu Deus? Doutor Dija? Tinha o doutor Dija. Doutor Dija já tinha o hospital. Já tinha o hospital. E tinha... Se ele tinha o hospital... Aquele hospital lá não, aquele ele construiu depois. Ele tinha Mas ele tinha menor. Uma clínica. Sim, ele sim. tinha uma clínica. Sim. E tinha o doutor Geraldo Cajueiro, que ficava para pessoas internadas lá e tal, que era assim um negócio mais particular. Geraldo Cajueiro. Então, assim, estávamos começando também com a questão da saúde aqui também, exato. Em Arapiraca. É interessante. E para balancear aí, você estava fora de casa. Quando eu digo fora de casa, você já tinha sua esposa, você já tinha, em 79, você já tinha seus 2 filhos. Exato. Né? Então, para balancear aí, você tinha a saudade de casa. Sim. O que a gente tem a referência, né, dos pais. Né? Sim, dos pais. Então, você resolveu fazer... E aí eu sei que você pode se emocionar, fique à vontade. Você fez um para sua mãe. Sim. E um para o seu pai, né? Isso. Uma poesia. Então, por gentileza, fique à vontade. Da minha mãe. Deste-me o peito, o sangue e a vida. Acolheste-me em teu útero de mãe e de santa. És minha doçura, minha flor e meu sonho. És o meu dia que da aurora se levanta. Quando nasci, o choro e a lágrima vieram comigo saudar este mundo. No susto, no choque, na fria palmada, teria que aprender a não ser vagabundo. Eu gosto de chamar a atenção para esse fria palmada, porque na realidade palmada dói, palmada queima, palmada esquenta. Mas aqui na fria era o comportamento de quem batia, né? Sim. Quem batia, que o camarada tinha, quando nascia, tinha que levar uma palmada para chorar, que era para fazer a limpeza. Quando nasci, o choro e a lágrima vieram comigo saudar este mundo. No susto, no choque, na fria palmada, teria que aprender a não ser vagabundo. Ali percebi que a vida era nova, que novos momentos teria a viver, que nova escola aqui se inicia, que a vida só vale se a gente aprender. Tu foste a primeira a entender minha linguagem, falava contigo a partir do chorar, e me socorrias com peito ou com água, acalento e ternura para me agasalhar. E tu me ensinaste a dizer as palavras, a andar, a correr, a sorrir e a cantar. Ensinaste-me também a crer, a ter fé,
e que Deus existe para nos amar. Por mais que eu fale que tanto te amo, ninguém se convence do que digo a chorar. Só mesmo tu sentes o tudo que sinto, pois foi no teu útero que fui me alojar. A mãe de verdade é como a senhora que criou e que ama todos os rebentos, que nunca falhou na busca do pão e nunca os desprezou, mesmo nos tormentos. Aqui eu vou fazer uma referência a como eu sou o caçula da família. É necessário que entenda o que eu quero dizer aqui. Se eu merecer teu ventre outra vez, também sou reencarnacionista, mesmo que eu nasça outra vez derradeiro, prometo-te mais carinho, afeto e amor, dar menos trabalho e ser mais ordeiro. Por mais que eu vivi, sinto-te a falta. Os anos passados não se apagam em mim, não te apagam em mim. A saudade é lâmina afiada, cortante. Tua vida na minha é chama sem fim. E aqui está a poesia que eu fiz em homenagem a meu pai. Sim. Lágrimas das nuvens. E quando as lágrimas das nuvens caem aqui no meu sertão, mudam o cheiro da terra e prende o meu coração. Olho as cordas da água. Eu olho as cordas da água na vertical lá do alto, caindo frias no solo e refrescando o asfalto. As lembranças do passado, de um tempo que longe vai, chegam repentinamente com saudade do meu pai. Ele que era da roça, que só se acordava cedo, quando via a chuva na terra, plantava tudo sem medo. Sua larga experiência de homem que tinha fé, levava os filhos para a roça, logo depois do café. A colheita era a esperança do plantio feito agora. O resultado era certo, como as safras de outrora. Depois do plantio feito e a limpa realizada, o carro de boi gemia, com feijão pela estrada. Era o feijão, a abóbora, o milho e a melancia. Comida farta na mesa, bucho cheio todo dia. Eu vejo assim, tanto com o Maurício quanto com você, essa questão da mãe e do pai. É verdade. E ultimamente eu venho dizendo assim, genitor e genitora, todo mundo tem. É verdade. Agora mãe e pai são poucos. Exato. Né? E aí a gente valoriza o pouco que tem. Mesmo tendo só genitor ou genitora, né? Muitos não, todo mundo tem, né? Mas quando a gente consegue valorizar o pai, mas o pai, só mais o pai, vai ver quem foi a mãe, se não foi só a genitora, né? Então a gente precisa também deixar claro isso, para que todo mundo passe a valorizar, claro, nas suas qualidades, nos seus defeitos, mas sabendo diferenciar o que é genitor, o que é genitora, o que é mãe, o que é pai. É verdade. Né? E outra coisa também, Michele, é que as pessoas são diferentes, têm escolhas diferentes, têm sentimentos diferentes. Nós somos verdadeiramente um condomínio. Nós somos um condomínio. Juntar 2 condomínios para fazer uma peça só, praticamente impossível. É porque tem muita gente ainda que tem um pensamento só, que só ele tá certo, que só, sabe? E às vezes acaba não entendendo essa diferenciação que a gente, né? Exato. Que a gente conhece, que sabe que existe. Exatamente. Né? Então, a gente chega a um ponto crucial. Passou por vários lugares, mas não deixou Arapiraca. É verdade. Por que essa escolha de Arapiraca?
Olha, eu morava lá no sítio e eu ouvia falar muito sobre Arapiraca. E eu tinha aquela vontade de vir para Arapiraca. Tanto é que o dia que eu vim para Arapiraca foi para ficar, para o emprego já. Logo, né? Com o emprego, Sim, né? sim. Fiquei com aquela conversa de não sabia medir, mas fiquei, né? E ali é o começo de tudo. Ninguém sobe até o outro degrau se não pisar no primeiro. Exatamente. Né? E tem o sacrifício. Então, eu sempre ouvia falar nas vantagens de Arapiraca, que era uma terra que tinha muito trabalho, né? E então eu tinha vontade de vir para Arapiraca. E, como eu disse a você no início, eu consegui muitos anjos da guarda. Muitos anjos da guarda. Que chegaram e me abriram os caminhos. Né? E eu vim enveredando por ali até chegar. Então Arapiraca sempre foi um desejo meu de vir para cá. E até consegui trazer o meu irmão. Porque o meu irmão tinha andado por São Paulo. Meu irmão era uma pessoa bem informada, uma pessoa culta. Né? Uma pessoa que gostava muito de ler, gostava muito de estudar. Tanto é que se tornou professor já depois de uma idade madura. Sim, sim. Né? Mas terminou, conseguiu. E teve as suas influências, né? E teve a minha. Da sua vida, né? Eu me sinto muito bem em ter feito isso. Agora sim, nossos momentos finais. Eu queria que você falasse sobre essa poesia, ser poeta. Ser poeta, para mim é um pouco ousado, mas eu sou assim, eu não respeito a ousadia. Essa poesia, ser poeta, ela foi utilizada num livro que eu participei lá em Santana do Ipanema, daqueles livros que são escritos coletivamente, né? Sim. E essa aqui foi que participou lá. Antologias. Sim. Então, Ser Poeta, Leniro Medeiros. Essa poesia tem muita coisa que eu considero que é profunda. Não é porque eu fiz, não, mas eu acho que é profunda. Porque tem algumas informações aqui que a pessoa tem que afinar bem o pensamento para entender. Ser poeta é enxergar no universo uma luz, um calor, um sentimento. Veja bem, enxergar um calor. É ver dentro da poeira uma partícula em suave ou em veloz movimento. Ser poeta é captar a expressão escondida numa bolha ou num ruído. É desvendar uma luz no arco-íris, é perceber o que não foi percebido. Ser poeta é separar no som do ar a vibração do calor em movimento. É saber retirar do inconsciente nota sonora do vibrar do sentimento. Ser poeta é sentir depois do espinho o perfume de uma flor corada e bela. É ter mente para perceber as entranhas do soar da divisão de uma célula. Ser poeta é viver em sintonia com a mente, a memória e sua fera. É saber revelar a informação no interior do ecoar de uma cratera. Ser poeta é conhecer e aceitar que ele próprio é cópia do universo. Que o todo está em tudo e nele mesmo. Que o verso é integrante do anverso. Ser poeta é saber que a corola é uma parte importante de uma flor. É ter ciência que mesmo depois do ódio, vem a estrada colorida do amor. Ser poeta é interpretar o invisível. É revelar à visão o escondido. É desvendar a leitura do perdão. É entender o pensar do arrependido. É isso aí. Palmas, né? Palmas.
Na verdade, ser um escritor uma coisa assim tão importante, principalmente para essas crianças que estão agora, né? É verdade. É tão importante a gente ter leitores, escritores, para que a história ela continue, né? Porque, querendo ou não, a poesia, o livro, né? Ela conta a história. Ali é uma história. É verdade. Essa poesia, você pensou, naquele momento, você estava precisando colocar no papel o que você estava passando. Né? Muitas vezes o nosso sentimento é que faz também o livro. Exato. A poesia. Ele força a gente a botar um sentimento que está acumulado, que é energia, botar ele para fora para ele chegar ao conhecimento de outras pessoas. Alguma coisa, Leneiro, que tenha faltado, que você queira acrescentar? Eu tenho aqui uma poesia que se refere, é pequena, é curtinha, que se refere à natureza. Sim. Então tem aqui Natureza, Leniro Medeiros. Eu queria estar em paz, bem perto de um aguaceiro, na beira de uma lagoa, embaixo de um juazeiro. Muita gente num dia de calor sente vontade disso aqui. Ouvir os pássaros cantando, ver ondas em movimento, sem o barulho das ruas, sentindo o frescor do vento. Ver as garças preguiçosas voltando para a pousada, embranquecendo a serra e enfeitando a ramada. Ver os peixes pipocando como milho da panela, na alegria da vida, fazendo a água mais bela. Gratidão à sua vinda, né? Esperamos mais vezes você aqui, com certeza, porque você tem muito material aí no HD para ser colocado e ser aprendido. É tão importante para a gente que vocês estejam mais presentes. Então, quando eu disse semana passada que o Maurício Fernandes viesse mais vezes, é porque a gente precisa falar sobre certas coisas que vocês têm mais entendimento do que propriamente a gente, que vocês são especialistas dentro da especialização que vocês fizeram, né? E muitas vezes é a especialização da vida. A gente precisa aprender muito também com o nosso cotidiano, com a nossa realidade. Não só o que está escrito, mas também com a realidade que a gente tem, né? É verdade. É com isso que a gente vai agradecendo a vocês, né? Esse programa maravilhoso. E tão, como é que eu posso dizer assim, tão importante para mim, porque eu conheço este camarada, conheço assim, a gente não conhece a outra pessoa intimamente, mas eu conheço este camarada e ele tem realmente suporte, ele tem coisas que vocês precisam, né? Todo mundo precisa de informação e o camarada tem para isso. Eu queria só terminar com essa partezinha que eu peguei de das poesias dele de hoje, que é: a vida só vale se a gente aprender. É isso. A vida só vale se a gente aprender. Se a gente não aprende, ora, por que a vida? Né? E aí eu incluo o aprender e o ensinar. Sim, né? Claro. Porque quando a gente ensina, a gente aprende muito mais. Né? Por isso que o pessoal passa por aqui toda quarta-feira, às 19h30. Quem não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá uma curtida aí na nossa conversa de hoje, tá? E esperamos por vocês, e esperamos, viu? Porque Robson Casteluber, na quarta-feira da semana que vem, estará aqui conosco, comigo e Clécio Barbosa, para com vocês estarmos juntos falando de algo, de informação, de aprendizado que é tão necessário aqui pra gente, da Terra e de outros mundos, né? É verdade. Porque quando a gente chega aqui, Leneiro, a gente se torna internacional, viu? É isso então mesmo. Você já chegou, ó, no ponto do internacional. Já tô no universo. Então, é isso, gente.
@Casteluber_Robson, Casteluber com 2 L's e um E, né? Casteluber Robson. O meu @ Michele Medeiros OF, porque só tem eu mesma, com licença, muito obrigada. E Leniro não usa muito redes sociais, né, Leniro? Não é muito de rede social, uso então. Pouco. Então o @ dele, vocês procuram lá, Leniro Medeiros, que vocês vão encontrar, que eu acho que tá até sem foto. O meu @ dá pra carregar no bolso. Tá vendo aí a situação? É isso. Quarta-feira estamos juntos novamente. Tchau, tchau. Tchau, gente. É hora de partir. Me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui. Está chegando a hora. É hora de partir. Me dá uma dor no peito, ter que ir embora e te deixar aqui.